Olá meu aluno, olá minha aluna, alô você estudante, estudante pré-vestibular, estudante do ensino fundamental, estudante da escola pública, estudante da escola privada, alô você que está em casa tentando aprender, eu estou aqui como professor Samuel, professor de geografia, quero ajudar você a aprender nesse momento de quarentena e a lembrar você que você deve ficar em casa, cuidar de si e cuidar dos seus, tudo bem? Eu quero direcionar essa aula em especial à minha turma do 8º ano do Colégio Curso Vitória de Saber, aqui no município de Itaú, no estado do Rio Grande do Norte, dentro desse Brasil querido e amado que vai enfrentar essa pandemia com fé, força e vai superar tudo isso, tudo bem? Eu sempre trabalho aqui nas minhas aulas, né, com o material do Positivo On, que é um material de sistema de ensino privado, que as escolas particulares adotam, mas que não é nenhum empecilho, nenhum obstáculo, nenhum drama a ser enfrentado nas questões que diz respeito à aprendizagem do aluno. Então você pode adquirir qualquer material que tenha trabalhado esse assunto, você pode se apropriar das ideias e assim melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem, tudo bem? Gostaria de mandar aqui um abraço para a minha turma do 8º ano, lá do Colégio Curso Vitória de Saber, e lembrar também que esse é um assunto que vai comungar dos assuntos que virão lá no ensino médio, nas primeiras e na segunda série do ensino médio. É o ensino fundamental 1, né? 2 também, que no caso aqui é a 8ª série, e também lá no ensino médio, que são as questões de evolução humana, de contextualizações do processo de ocupação do planeta Terra sobre os humanos. Então é um assunto em cadeia, um assunto que passa por diversas séries e diversos anos letivos ao longo de toda uma escola e de toda uma jornada de aprendizagem. Então o material que eu vou trazer para vocês é esse aqui, né, que trabalha povos e países pelo mundo praticamente, o mundo atual. Então o mundo atual que vivemos é um mundo globalizado, é um conceito de globalização que é um conceito de grande repercussão dentro do mundo geográfico, que trata basicamente, traduzindo em miúdos, o globo em comunicação. E essa comunicação feita no globo é de maneira tecnológica, de maneira televirtual, de maneira através das redes sociais, dos meios de comunicação que tentam encurtar as distâncias e aproximar as pessoas em uma tecnologia cada vez mais avançada e também moderna, tecnologia de ponta. Mas para que isso ocorresse, né, é preciso chegar a comunicação a todas as pessoas em todas as partes do mundo. E para que essa comunicação chegasse, era preciso entender que dentro de diversas partes do planeta Terra já existia a existência humana. E o ser humano ele passa a existir no planeta Terra de maneira evolutiva, surgindo em alguns lugares e se espacializando por outros, né, fazendo perpetuar, fazendo espacializar a sua existência. E nós devemos voltar aqui lá no passado antigo, do mundo antigo, a existência humana. O ser humano existe na Terra há basicamente 100 mil anos aqui atrás, né? Ocupando partes diferentes, colonizando partes diferentes desse planeta, de modo que, durante todo esse processo de ocupação, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? E ainda que fosse ocupando partes diferentes do planeta Terra. É preciso lembrar o problema que eles tiveram que enfrentar dentro dessa evolução e dentro dessa dimensão de ocupação do planeta Terra, vários efeitos naturais, vários fenômenos da natureza, como por exemplo a era das glaciações, em que boa parte dos continentes emersos e também das suas águas eram praticamente unificados por uma grande, grossa e espessa camada de gelo, que servia como ponte de deslocamento de seres humanos de um ponto específico da Terra para outro. No caso aqui eu posso citar para vocês o Círculo Polar Ártico, né, em que boa parte da Groenlândia, da Europa, do mundo escandinavo, de parte norte do continente americano eram unidos por uma grossa e espessa e também longitudinal e latitudinal camada de gelo, que serviu para unificar esse espaço com esse povo. Então, após o degelo, né, o derretimento dessas massas de gelo, os seres humanos já estavam em lugares distintos, já tinham sido unidos, já tinham se locomovido para partes diferentes do planeta, ocupando assim a América, ocupando a Europa, e a partir daí se espaçando cada vez mais, né? Então, tudo isso vai levar em consideração a evolução do ser humano, dentro de sua anatomia e também dentro de sua fisiologia. A apostila traz aqui alguns exemplos bem conhecidos, né, que é a evolução do homem. A aparência do homem traz essa evolução marcada pelo tempo ao longo de todo o seu contexto político, social e histórico. Nós temos aqui algumas citações, como por exemplo o Homo sapiens, né, o Homem neandertal e o Homem erectus. O Homem erectus é basicamente esse homem mais evoluído. O Homem neandertal ele passa por um processo de evolução bem representativo, assim como o Homo sapiens passa a ser um ser pensante, um ser que raciocina, que ele tenta ver no medo um meio de sobrevivência para enfrentar os seus limites e reconhecer também a sua capacidade de resistência, passa a ser um homem bípede que anda com a sua coluna ereta, com duas pernas e não mais quadrúpede, né, andando com as quatro patas. Tentam fazer aqui comparações científicas de hipóteses ainda não comprováveis,
não totalmente comprováveis sobre, por exemplo, a palma do homem, que é comparada à palma do macaco, né? Devido esse dedo aqui, o polegar servir como principal ponto de apoio de fixação de superfícies e de agarro das coisas e dos objetos. Então são evoluções que tentam representar por onde o homem passou e por todo o processo em que ele se evoluiu, dominando o fogo, dominando a natureza, passando a sobreviver por meio da natureza e assim se tornando um ser civilizado, um ser organizado, um ser moderno e um ser basicamente cientista no mundo de hoje. Tudo bem? Então a apostila ainda progride, né, dos seus antepassados, tratando aqui de povos como, por exemplo, o exemplo dos povos vikings, né, que são povos que dominavam a arte da navegação, a habilidade de navegar sobre os oceanos, sobre os mares, enfrentando cada vez mais tempestades marítimas, enfrentando elementos da natureza que serviam para que o contato de povos acontecesse com outras etnias. O contato de alguns povos pudesse ser uma ponte de ligação através da navegação em contraposição a outras culturas, né? Comungando ou muitas vezes enfrentando outras culturas ou dominando essas culturas. Então os vikings, eles têm essa representação de tentar espalhar sua cultura pelo mundo, né, através da navegação. Faziam embarcações fortificadas com a frente e a proa do barco bem reforçada para enfrentar, por exemplo, blocos de gelo, como pequenos icebergs, né? Também enfrentar algumas navegações piratas, que são os ladrões do mar, para não saquearem, digamos assim, as riquezas que encontravam ao longo desse caminho ou nas terras então recém visitadas por eles. A apostila traz aqui, né, todo o sistema de evolução do planeta Terra em questão de meios de transporte, até se tornar no mundo globalizado que eu acabei introduzindo na nossa aula. E traz aqui, nessa outra temática de tópico, um tópico chamado Constituição e Organização Política dos Países. Esse tópico ele é bastante importante porque ele trata basicamente da organização dos estados. Esse mundo ocupado pelo ser humano, esse mundo desbravado e conhecido e espacializado e ocupado e localizado pelos seres humanos, agora passa a ter divisões territoriais. É a formação dos primeiros estados, os estados modernos. O que é um Estado? O Estado é uma figura territorial, é uma representação territorial delimitada por fronteiras, que dentro dessas fronteiras vai ter um povo, vai ter leis e vai ter um governo. Então essa figura do Estado é uma representação de uma divisão territorial, política e administrativa. Tudo bem? Essas constituições basicamente são as leis que regem aquele país que devem ser respeitadas por outros países. E dentro disso nós temos classificações de governo, classificações de povos, classificações de territórios que servem para entender como são as administrações públicas dentro desses territórios. Então a apostila já começa trazendo aqui três conceitos. Nós temos Estado, nós temos o governo e nós temos soberania. A figura do Estado eu já falei para vocês, agora eu quero falar sobre a figura de governo. O governo é basicamente o sistema que governa, que administra aquele Estado, né? Pode ser um governo em que a autoridade política é representada por um representante eleito pelo povo. O governo, né, que governa, que administra aqueles bens, aquelas riquezas, que administra a sua população, a necessidade de sua população, em prol de um bem comum, de um bem solidário, que possa proporcionar igualdade para todos, fraternidade para todos, liberdade para todos. Esses são os três lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então o governo tenta trazer essas raízes, né, essas raízes de aceitação do público que o representa. E nós temos aqui a soberania, né, que é o outro conceito. A soberania é basicamente o poder reconhecido pelo povo de um país e também pelos povos de outros países. Então a soberania brasileira, o Brasil ele tem um governo, ele tem um presidente, então tem que ser reconhecido pelo seu próprio povo e também ter a respeitabilidade dos demais países vizinhos, dos demais países internacionais, de outros continentes e por aí vai. Então a soberania é basicamente o respeito às decisões políticas e administrativas daquele país dentro de seu território e extraterritório internacionalmente. Então são três concepções aqui trabalhadas. A apostila ainda avança trazendo, né, basicamente outros três conceitos que servem para esse outro seguinte, que é população, povo e nação. A população é um conceito basicamente quantitativo, trata da população total, o número de pessoas que habitam aquele lugar, pessoas humanas, né, assim reconhecidas pela sua capacidade humanitária de se aglomerarem em povos de maneira coletiva.
O povo basicamente diz respeito a uma raça, a uma etnia, a uma etimologia, a uma etnia em que representa, traz sobre si as suas raízes oriundas de um determinado lugar, de uma determinada religião, de uma determinada cultura. E nação é basicamente a união desses povos, algo simbólico que os representa, por exemplo, uma língua, né? Uma língua pode representar o povo brasileiro. Nós temos aqui origens diferentes, indígenas, nós temos portugueses e nós temos africanos. Então nós somos uma nação feita pela miscigenação de vários povos que são unidos por uma só territorialidade e por uma só língua, né? Então nós temos aqui 3 concepções que são trabalhadas também dentro desse contexto de Estado e território, né? A apostila ainda traz aqui territórios e fronteiras, né? Por exemplo, essa concepção de território é basicamente alguns territórios que não estão dentro daquela massa territorial de um país, mas que são administrados por esse país. No caso, Hong Kong, administrado pela China. No caso de Fernando de Noronha, administrado pelo Brasil, pertence ao estado de Pernambuco, né? No passado aí, pertenceu ao Rio Grande do Norte. Então, são territórios extras, né? Que são administrados por aquele país. No caso dos Estados Unidos, que tem o Alasca, que é afastado do seu território, que pertencia à Rússia. Então, são administrações territoriais. Fronteiras, basicamente, são divisões, né, imaginárias ou físicas que delimitam o que existe e o que é daquele país em termos de riqueza, de povo, de leis, e a respeitabilidade que tem a partir dali dentro daquele território. E a partir dali, outro território que vai dominar, que vai administrar. É basicamente aquele legado popular, né? O seu limite termina onde começa o meu. Então, os limites territoriais de um país terminam onde começam os de outro. A apostila ainda vai avançando, né, no sistema agora de governabilidade. Nós temos aqui outra temática. Composição, né, dos estados e suas formas de governo. Nós temos aqui 2 conceitos, né? Como vocês podem perceber aqui, nós temos estados democráticos e nós temos estados autoritários. São 2 tipos de governabilidade diferentes. O sistema de governabilidade democrática é basicamente o povo que elege um representante, que elege um presidente, por exemplo, no caso do Brasil. Elege de maneira direta. O povo escolhe o presidente e aquele presidente vai representar a sua sociedade, né? As suas necessidades, os seus direitos, os seus deveres. É a figura de uma pessoa só que representa a coletividade de uma nação inteira, né? A cada 4 anos nós temos eleições presidenciais, eleições municipais, eleições estaduais, de governos e de prefeitos e também de vereadores, né? Então são eleitos, tem um prazo para se governar, tem prazos para prestações financeiras, para investimentos financeiros. Então é basicamente um regime temporário e político. No sistema autoritário não, são governos totalitários, fundamentalistas, radicais, autoritários, severos, que perseguem a população, não são eleitos por eles, permanecem no poder durante décadas, durante toda a perpetuação de sua família, são praticamente vitalícios, né? Não são eleitos pelo povo e quando são, tomam todas as leis, tomam todo o sistema administrativo e querem governar por longos períodos de anos, como por exemplo Bashar al-Assad, como Muammar Gaddafi na Líbia, Bashar al-Assad na Síria, né? Vários outros países que são totalitários, Saddam Hussein no Iraque, boa parte deles foram depostos, né? Devido à não aceitação do povo mais a esses regimes autoritários e totalitários, e que acabam sendo severos e perseguindo o seu próprio povo, atingindo muitas vezes interesses próprios do que o interesse comum de todas as pessoas. A apostila ainda avança, né, em alguns tipos de estados. Nós temos aqui estados unitários, nós temos estados federados, nós temos estados confederados, como vocês podem ver aqui. Vou explicar para cada um de vocês, cada um desses conceitos aqui, né? Os estados ditamente unitários são os estados que são formados por um só território. Não tem subdivisões dentro desse território. Não tem município, não tem estado, é um estado só, é uma formação territorial só, administrada por um só governante, que escolhe algumas representações de alguns lugares, e assim tem um governo unitário, um governo único só governo, né? Como por exemplo Singapura. É um estado, é um país, é uma cidade, é uma nação, é um povo, é uma coisa só. Reúne todos esses conceitos que nós falamos até então em um só, por isso que é unitário. No Estado Federado, por exemplo, olha o nome, República Federativa do Brasil, né? Nós temos a República, nós temos a Federação como uma forma de governabilidade pelos entes federados, que são as subdivisões que tem dentro desse território, no caso aqui os estados. Nós temos o território nacional brasileiro inteiro e dentro dele as subdivisões que são os estados e as subdivisões dos estados que são os municípios. Então nós temos os entes federados. As partes federativas compõem o todo, que é o país, né, federado, é a Federação Brasileira. Os estados confederados, diferentemente, por exemplo, são países que se reúnem para formar uma determinada governabilidade reconhecida internacionalmente. São países que se reúnem para formar um bloco que são
basicamente unidos por um bem comum, por uma hierarquia, por uma historicidade, por uma geografia, são unidos de forma que são reconhecidos pela sua cultura em comum, né? Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, da Inglaterra, que pertence à Grã-Bretanha e por si também pertence ao Reino Unido, se juntando com outros países aqui, no caso a Escócia, a Irlanda do Norte e também o país de Gales, que junto com a Inglaterra formam todo o Reino Unido, né? E também algumas subdivisões que tem dentro deles. Então são maneiras de basicamente territorializar e reconhecer os países, os povos e as nações, tudo bem? A apóstola ainda avança, né, com alguns tipos de governo que são monarquias e repúblicas. A monarquia, ela tem essa ideia ainda do passado do monarca, né, a figura do rei como autoridade central, principal, a figura pública que representa, através do seu reinado, o seu povo, como por exemplo o Império Persa, o Império Carlos Magno, o Império de Alexandre, são basicamente figuras únicas de governabilidade. O republicano é a maneira república, coisa do povo, lá da filosofia, né? É aquilo do povo, eleito diretamente pelo povo. Por exemplo, nós temos alguns sistemas parlamentaristas, no caso aqui, que são escolhidos parlamentares, através de senadores, através de deputados, escolhem um presidente para um mandato de 2 anos, para governar os países, como por exemplo no caso da Inglaterra, né? No momento atual, com um parlamentar que, escolhido entre os parlamentares, serve para governar o seu povo, como o exemplo de Boris Johnson, né? A apóstola ainda avança, né, com os sistemas de governo e vai delimitar algumas territorialidades que possuem esses sistemas de governo, né? Como no caso o sistema misto, que une o sistema parlamentar e o sistema presidencialista, né? Acaba escolhendo um representante único, e esse representante único ele é eleito pelo povo, e o próprio povo decide que vai governar através dessa figura pública, né? E o sistema parlamentar pode escolher o presidente entre ele mesmo, né? Às vezes um país pode ter 2 sistemas de governos diferentes, 2 sistemas políticos diferentes, né? Como por exemplo aqui, são questões complicadas, porque o povo basco, né, não tem o seu reconhecimento. No caso dos conflitos entre Israel e faixa de Gaza, Cisjordânia, né, que são basicamente um território ali no Oriente Médio que tem disputas territoriais e disputas políticas dentro de seus regimes políticos e dentro de sua cultura diferente. Meu querido aluno, entenda uma coisa: quando nós temos um território que é ocupado por 2 povos completamente distintos, que têm interesses diversos, geralmente vai dar algum conflito, geralmente guerra civil, ou uma guerra internacional, ou guerra mundial, que acaba influenciando outros países, né? A apostila ainda vai avançando com as novas ordens mundiais que nós temos, né? E a regionalização do mundo, que basicamente é um comparativo da Guerra Fria, na época em que a cortina de ferro, dividida por 2 ideologias, se instalou pelo mundo: capitalistas liderados pelos Estados Unidos e também socialistas liderados pela União Soviética. Um mundo bipolar, dividido por 2 ideologias, né? Hoje nós temos um mundo multipolar, vários interesses, várias nações, vários países desenvolvidos que lutam por uma ordem global, né? Onde cada um tem seus interesses que lutam pelo bem comum. Por exemplo, o G7, o G8, o G10, o G20, que são um grupo dos países mais ricos e desenvolvidos que tentam se polarizar entre si na disputa para cada vez melhorar a qualidade de vida, o mundo desenvolvido e tantos outros conceitos geográficos. E nós temos também, dentro desse parâmetro mundial, o sistema de aceitação desses países e as suas influências dentro de regionalismo. Por exemplo, países que se unem para formar um bloco econômico, no caso a União Europeia, né, salve guarda, agora são 27, porque o Brexit, que aconteceu na Inglaterra, saiu da Inglaterra desse grupo. Nós temos o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos o Brasil, né, com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai, porque a Venezuela saiu em 2016 devido a essa crise humanitária que ela enfrenta e o seu autoritarismo, né? E a Bolívia praticamente foi destituída disso também devido ao golpe de Estado. Então são regionalismos que acontecem dentro do próprio sistema de globalização, de administração global, né? E a apostila finaliza com alguns exercícios e resumo. E eu finalizo aqui também. Esse é o primeiro bloco da nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Curta, compartilhe e estude em casa. Forte abraço a todos.